te ver aqui novamente. Hoje nós vamos começar uma série de lições muito especiais. Nós vamos falar de uma menina chamada Amy Carmichael. Ela desejou servir na obra do Senhor. Amy Carmichael nasceu uma semana antes do Natal de 1867, na Irlanda do Norte. Foi a mais velha de 7 irmãos. A casa da família era em estilo antigo e ficava perto do mar. No quarto onde as crianças dormiam, havia uma lareira enorme e à noite o vento fazia um barulho na chaminé que parecia um uivar de animais. Amy gostava das cores e dos ruídos do mar, mas o que ela mais gostava era da cor azul. Sua mãe tinha os olhos de um azul profundo e Amy começou então a desejar a ter olhos azuis. Os seus eram castanhos como o do seu pai, olhos cheios de vida que não perdiam em nada, mas eram castanhos. A pequena Amy sempre tinha ouvido falar sobre o Filho de Deus, o Senhor Jesus, e o seu amor por ela. Sabia que ele deixou o céu e veio ao mundo para morrer numa cruz pelos seus pecados, e que ele havia ressuscitado dos mortos. Amy ouvia isso a cada domingo na igreja e também em sua própria casa, onde todas as noites havia um culto doméstico, ocasião em que a família se reunia para orar e ler a Bíblia. Deus responde às orações. E muitas vezes Amy tinha ouvido dizer isso. Pensando nisso, Amy orou para que os seus olhos se tornassem azuis. Isso aconteceu quando ela tinha apenas 3 anos de idade. O pedido foi feito em uma noite antes de se deitar. Ela não duvidava nem um pouquinho de que o Senhor lhe responderia. Deus sempre responde às orações. As palavras de sua mãe soavam ainda em seus ouvidos, dando-lhe toda a certeza, e assim, cheia de esperanças, pegou no sono. De manhã, feliz como um passarinho, ela pulou da cama. Ainda com as suas roupas de dormir, correu até uma cadeira de encosto alto e empurrou até a cômoda, onde havia um espelho. Subiu na cadeira e se olhou no espelho. Olhos azuis? Não! Eram os mesmos par de olhos castanhos, que agora, tristonhos, refletiam-se no espelho. Não havia acontecido nada. Deus não respondeu a sua oração. Tinha orado, tinha sido tão boazinha, acreditava em Deus e assim mesmo ele não tinha respondido. Por que, Senhor? Enquanto ela se debruçava sobre a cômoda, lutando para não chorar, algo muito importante aconteceu. Ela entendeu claramente o Senhor dizer: a resposta é não. As palavras lhe vieram à mente tão claras, como se alguém tivesse falado em voz alta. O não recebido de Deus lhe foi tão nítido quanto os que recebia de vez em quando de seus pais. Essa resposta negativa, Amy só iria entender muitos anos mais tarde. Mas, no momento, ele estava muito contente, porque afinal, Deus tinha respondido a sua oração. Não também é uma resposta. Deus estava dirigindo a vida de Amy. Mesmo sendo ela ainda muito pequena, ele tinha um plano para a vida dela. Deus estava querendo que Amy aprendesse a confiar nele. Ele ia cuidar dela, mesmo quando ela não pudesse entender bem como Deus responde às orações e o porquê. Você sabia que Deus tem um plano para a sua vida também?
ele tem muitas lições maravilhosas e quer ensinar a você. Quando Amy cresceu, ela viajou para a Índia como uma missionária. Missionária é aquela pessoa que vive para a obra do Senhor. Logo que chegou naquele país, estava ansiosa para aprender a língua e assim poder falar às pessoas sobre o Deus vivo que nos ama. Era difícil o aprendizado da língua, cheia de sons tão estranhos aos seus ouvidos. Era difícil acostumar-se com um clima bastante quente e seco. Mas o mais difícil era tentar entender os costumes do povo indiano. Com frequência, Amy desejava caminhar entre o povo nas feiras, sem ser notada, ou entrar em um dos enormes templos de pedra. Assim, Amy queria ver de perto como era a vida religiosa da Índia. No templo? Sim, o templo parecia ser o lugar apropriado para ela conhecer a religião indiana, seguida tão rigorosamente pelo povo. Mas, como entrar lá sem levantar suspeitas? Era expressamente proibido a entrada de qualquer estrangeiro no templo. Amy ficava pensando e se perguntando: esses templos são tão feios, feitos de pedra, com portas pesadas de madeira. O que será que acontece lá dentro? Que tipo de deuses eles adoram? Como será o culto que eles prestam a esses deuses? De fato, a Índia era um país cheio de mistérios, mas Amy resolveu descobrir alguns deles. Ela queria muito falar àquele povo do Deus vivo e verdadeiro e do seu Filho, o Senhor Jesus, que morreu por nós, tomando o castigo pelos nossos pecados. Queria contar-lhes da sua ressurreição e dizer-lhes que poderia obter perdão dos pecados apenas crendo no Salvador Jesus Cristo. Mas como poderia contar-lhes? Amy tinha absoluta certeza em seu coração de que o Pai Celestial lhe mostraria um meio para falar dessas verdades ao povo da Índia. Após várias experiências tentando disfarçar a sua pele, que era muito branca, Amy descobriu que o café deixava seu rosto e braços do mesmo tom marrom de pele das mulheres indianas. Para completar o disfarce, vestiu algumas roupas indianas. Um sili, que era uma longa túnica branca de mangas curtas, e um sari, uma longa tira de pano colorido enrolado ao corpo, que também cobria a cabeça e cuja ponta ficava presa debaixo do braço. Seus amigos missionários, ao verem vestido daquela maneira, disseram: você parece mesmo indiana. Seu disfarce está ótimo. Amy sorriu. Será que o seu plano funcionaria? Certamente ninguém ia olhar duas vezes para uma mulher de pele morena, vestida de indiana, ela pensou. Ainda bem que você tem os olhos castanhos e não azuis, falou uma amiga de Amy. Senão, você nunca se passaria por uma mulher indiana. Olhos azuis? De repente, Amy se lembrou da sua decepção quando criança. As lembranças ainda estavam bem vivas em sua mente, como se os fatos tivessem acontecido há poucos dias. Lembrou-se da maneira clara, como Deus lhe havia dito um não. Agora, ela entendia perfeitamente por que os seus olhos eram castanhos. Ela iria precisar de olhos castanhos para o seu disfarce. De fato, Deus tinha dado a melhor resposta. Algumas vezes, o Senhor pode responder não às suas orações. Não fique desapontado.
ele tem um plano para você, da mesma forma como teve para Amy Carmichael. Amy sabia que uma estrangeira de olhos azuis não ousaria entrar no templo, mesmo tentando se disfarçar. Se tentasse, estaria arriscando a vida. Mas Amy, com seus olhos castanhos, disfarçando a cor da pele e vestindo-se como indiana, não só poderia entrar no templo, como também descobrir alguns dos segredos religiosos da Índia. Quais seriam esses segredos? Naquele dia, Amy vestiu seu disfarce e foi ao templo. Antes de chegar no primeiro salão, ela teve que passar por um sacerdote. Ao entrar, descobriu que quase não havia luz. A pouca iluminação vinha de tochas, cujas chamas amarelas projetavam sombras apavorantes sobre cada objeto, numa espécie de trono alto. Estava sentado um ídolo de pedra adorado pelos indianos. Era grande, sombrio, escuro e sujo. Presas às paredes haviam pequenas lamparinas acesas. Do lado oposto ao primeiro salão havia uma sala. Pé ante pé, Amy foi até lá e viu, repugnada, que no ambiente havia apenas escuridão, teias de aranha, pó e sujeira por todo lado. Amy estremeceu. Então, era este o tipo de templo do povo indiano? E este feio monstro é um dos deuses deles? Aquele Deus não era vivo como o Senhor Jesus. Não podia ouvir e nem responder às orações do povo. De repente, Amy começou a ouvir o som da estranha música indiana. Um som agudo e misterioso. Explorando um pouquinho mais as salas do templo, ela viu cerca de 8 meninos. Mas, nesse exato momento, um homem grosseiro a empurrou para fora da sala. Rapidamente, ela saiu daquele lugar escuro e chegou ao lado de fora do templo, onde podia ter de novo a luz do sol, e se perguntava: quem são esses meninos? O que fazem lá naquela escuridão? Amy não encontrou respostas até o dia em que, novamente disfarçada, acompanhou uma procissão que passava, indo em direção a outro templo. Puxando a cobertura da cabeça até bem perto dos olhos, ela orou ao Senhor, pedindo proteção. Uma grande carroça de madeira, com rodas frouxas e barulhentas, ia à frente, levando um ídolo enorme e junto com ele 12 lindas meninas que teriam entre 4 e 10 anos de idade, com grinaldas de flores brancas na cabeça. Seus cabelos estavam brilhantes e perfumados. Usavam vestidos de seda roxa com enfeites dourados. Amy, lutando para manter o equilíbrio no meio do povo, olhava para cada uma daquelas crianças. Os olhos das pequenas estavam arregalados de pavor, enquanto o carro seguia diretamente para dentro das portas grossas e entalhadas do templo. As crianças cruzaram os portões, olhando desesperadamente para trás. Seus olhos esquadrinhavam a multidão, talvez à procura de seus pais ou de pessoas conhecidas. Logo, ouviu-se um grande barulho de gongos, símbolos e muitos gritos. Então, os portões se fecharam e as crianças ficaram trancadas lá dentro. Prisioneiras, tiradas de suas casas e famílias, diziam que as meninas seriam casadas com ídolos, mas Amy sabia que certamente se tornariam escravas dos velhos sacerdotes,
sem nenhuma chance de crescerem puras. Elas iam ser preparadas para uma vida de pecado. Fariam coisas más que não seriam consideradas pecados pelos indianos, porque faziam parte da religião deles. Foi isso o que Amy concluiu ao olhar os portões sendo trancados atrás das meninas. Será que elas poderiam escapar? Se pudessem, para onde iriam? Onde será que os encarregados do templo conseguiam crianças tão lindas? Teriam sido raptadas? Ou talvez compradas como crianças? Compradas como animais. Uma vez, Amy fixou os olhos nos portões do templo. Eles pareciam estar zombando dela. Coitada de você, mulher estrangeira! Será que você está pensando em lutar contra o imenso poder que temos sobre o povo da Índia? Saibam, crianças, atrás de toda religião cruel e pagã está Satanás, o inimigo de Deus, que deseja a adoração que pertence só a Deus. Amy sabia que não há Deus como Senhor, e com a ajuda dele, ela iria procurar saber mais sobre as crianças do templo. Será que o Senhor gostaria que Amy falasse do amor para as crianças do templo? Será que Deus poderia salvar essas crianças daquela vida de pecados? Sim, o nosso Deus é muito mais poderoso do que Satanás. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou para que todo que nele crê seja salvo, e o seu sangue derramado pode limpar o pior dos pecados. Amy orou pelas crianças, e o mesmo Deus que tinha respondido a sua oração sobre os olhos azuis há tantos anos, foi lhe revelando o seu plano, passo a passo. Se você quer saber qual é esse plano, não perca o vídeo da nossa próxima história. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo e dar o seu like aqui. Um grande beijo e até a próxima parte dessa história.